Bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você esteja acompanhando o nosso vídeo aqui dentro da Rede Nacional de Notícias. Hoje, mais um bate-papo, mais um episódio do nosso Cidade na Rede, onde personagens falam dos mais diversos assuntos. E hoje eu vou falar de um assunto que me deixa muito feliz, muito à vontade, que é falar sobre teatro, sobre cultura e ainda por aquele jornalista apaixonado por história, tem história no meio. Então, o papo promete muito bacana com o pessoal da companhia de teatro Gritos do Teatro, é isso? Grite. Grite no teatro? É Cia Grite de teatro. Grite de teatro. Grite. O pessoal da USCS, a Paula e o Gustavo estão com uma peça muito bacana. Aliás, esse próximo final de semana, as duas últimas apresentações da temporada. Calma, da temporada. Tem muita coisa que vai acontecer ainda. Mas, enfim, muito obrigado. Sejam bem-vindos aqui à Rede Nacional de Notícias, o nosso canal. E hoje também, agora com o nosso podcast aqui em São Caetano do Sul. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário, né? As pessoas estão acompanhando. Tudo bem, Paula? Tudo bem, obrigada pela recepção. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado. A peça Dois pra Lá, Dois pra Cá, onde vocês contam a história do Brasil é passada ali. Conta um pouquinho como que foi essa ideia e principalmente a execução, né? Bom, eu vou falar um pouco porque esse projeto, na verdade, ele é de 2018, que ele surgiu de uma demanda da USCS para comemoração dos 50 anos, né? Então, lá da passagem desde IMES até, né, da fundação até 2018 deram 50 anos. E aí a USCS veio com um pedido para a companhia de teatro, né? Tanto que o nome Grite é de Grupo IMES de Teatro. Então a companhia, e naquele ano, se eu não me engano, a companhia completava também 25 anos, ou algo próximo disso. Então acabava sendo uma data bem importante, bem marcante. E aí a USCS veio com essa proposta para comemorar os 50 anos da universidade, que a gente fizesse uma apresentação. E aí o Kleber de Lázari, que é o diretor e fundador do grupo lá em 90 e quanto? 97, acho. Talvez até mais por aí, antes, meio da década de 90. Por aí, 96, 97. Então ele conduziu todo esse processo. Ele chegou com a ideia de pegar, então, de 68, fundação da USCS, e um momento, um momento bem marcante do Brasil, sim, até 2018. E por meio desses 50 anos a gente começou um estudo de, enfim, todos os eventos, todas as coisas marcantes, todos os processos que o Brasil passou. Então a gente passa desde o AI-5, que é em 68, até 2018, a gente estreou na véspera do primeiro turno das eleições. Então a gente pegou todo o período, assim, passamos por Copa do Mundo, passamos por redemocratização, então tem momentos referentes ao governo Collor, a gente tem referências também década de 80, Michael Jackson, cultura ET, pop, toda aquela revolução cultural. Então, por meio desses acontecimentos, a gente foi traçando vários momentos, e aí a gente chegou num quadro de Isso é mundo, o Brasil. Na verdade, assim, os personagens todos estão no contexto de Brasil, mas sim, também sofrendo a influência das coisas que estão acontecendo no mundo. Tanto sim, que 68, a peça começa falando sobre o que está acontecendo na França, né? No maio de 68, e que está acontecendo também no Brasil, nesse movimento de jovens, né? Da juventude mesmo, tá nessa efervescência de uma luta política, né? Sim. E cultural também, né? E, enfim, aí tem coisas curiosas que a gente vai descobrindo no processo, que tem um dos personagens que ele é fã do Pantera Negra. Então tem referência ao filme do Pantera Negra em 2017, 2018, se eu não me engano. E o quadrinho do Pantera Negra é um pouco próximo. Então acabou convergindo, que foi um fenômeno que afetou muito um dos nossos atores, né? E ele criou uma trajetória, umas cenas muito bonitas, assim, que realmente é o que faz uma amarração num ponto geral, onde a gente vai sentindo a evolução de um personagem do começo ao fim. Então tem todo um personagem que passou da trajetória. Ele começa criança em 68, mais ou menos por volta de 68, e a gente acompanha ele até os 60 anos. Quando ele já é avô, né? Quando ele já é avô, então é muito legal. E aí no meio, né, entremeando a história desse personagem, a gente tem várias outras histórias de personagens. Essa foi só a introdução. Deixa eu dar um toque especial para vocês
Vocês que acompanham através da Rede Nacional de Notícias, dentro da AICA Studio, a gente não pode esquecer de falar, né? 5164525 aqui, o estúdio AICA, o estúdio da Rede Nacional de Notícias. Agradecer também os nossos parceiros aqui na Rede NN, não só no www.redenn.com.br, sempre com as informações, as notícias da agência de comunicação, mas também pelo canal do YouTube, que aí envolve todas aquelas coisas que vocês, principalmente vocês aí do outro lado, sabem muito bem. Curtir, compartilhar, aquele negócio, se inscrever no canal, tudo aquele procedimento que eu tenho que me adequar, né? Porque senão eu tomo bronca do meu filho. O pessoal, não, você não falou que tem que compartilhar, que se inscrever. Botar o sininho. Ele falou outro dia do sininho. E agradecer os nossos parceiros também, a Blindatec, a blindadora Blindatec, sempre ao lado também, incentivando a cultura e ao lado da Rede Nacional de Notícias e a concessionária Audi ABC, lá na Pereira Barreto, número 2100, em Santo André, também parceira da Rede Nacional de Notícias. Gente, primeiro, vocês, a companhia, ela é da USCS, vocês são estudantes ou já saíram? Como que esse processo funciona? Bom, essa companhia, ela nasceu a partir de uma ideia, né, de abranger tanto a comunidade da USCS quanto a comunidade em geral. Sim. Né? Eu mesma comecei lá na oficina em 98, então pouco tempo depois que tinha começado, então eu falo que eu sou cria do GRIT. Boa. E então sempre foi muito misturado. Podia ter pessoas da USCS como eu, por exemplo, nunca estudei na USCS. Legal. Você já estudou, Gustavo? Não. Eu sou formado na USCS. Ah, tá. Então tá. O Gustavo é formado na USCS. Na USCS ou no IMES? Não, na USCS. Na USCS, já mais próximo. Eu era da época do IMES. Eu lembro do IMES também. Não, eu vi a transformação. Né? Eu passei muito tempo falando IMES ainda depois que era USCS. Eu converso com algumas pessoas e eu falo IMES. Aí o pessoal, é USCS. USCS. Não entrega a idade. Pois é, eu passei muito tempo falando IMES, depois falei, gente, para de falar IMES, fala USCS. Então é aberto, né? Todo ano tem uma oficina que dura 1 ano, e essa oficina consiste de aulas de corpo, voz, interpretação, e aí no segundo semestre da oficina tem a montagem de uma peça. E a oficina finaliza aí. Só que existe também um grupo, né, mais fixo, né, com uma companhia de teatro, que é a companhia do GRIT, que também faz as suas produções junto com o diretor, o Kleber, né? E aí essas pessoas que fazem parte do GRIT, geralmente são pessoas que fizeram parte da oficina também. Então eu fiz oficina, o Gustavo fez oficina. E assim, lógico que o muro da USCS é algo muito significativo para vocês, mas a companhia, ela sai, ela navega em outros mundos também, ela participa de outros eventos também. Sai. Aliás, há pouco tempo atrás, eu não sei se acabou, né? Acho que seria até o dia 30, se eu não me engano, que teve o incentivo da Lei Paulo Gustavo, aqui na cidade. Vocês chegaram a ver alguma coisa assim? Ela ainda tá, as inscrições ainda estão abertas para Paulo Gustavo, né? O GRIT está pensando em se inscrever com o projeto e a gente sai, né? Fala um pouco das Satirianas, que o Gustavo que é o principal arranjador aí da... Eu e a Ana, né? Vamos ser justos. Sim. Mas tá em casa, né? Que a Ana é minha esposa. Só importante reforçar, assim... A USCS também, ela foi uma companhia muito relevante na década de 90, ela chegou a ocupar por muitos dias por semana, acho que por alguns anos, o TBC, fazendo espetáculo vários dias por semana. Se não me engano, foi com a falecida do Nelson Rodrigues, fez assim, ficaram um bom tempo fazendo... Eu posso estar confundindo os espetáculos, mas teve um que ficou um bom tempo fazendo. E no meio da década de 2000, 2010, com o Mauá-Pirituba, a USCS ganhou o mapa cultural do estado de São Paulo. Então viajou o interior de São Paulo fazendo um espetáculo e, se eu não me engano, eles faziam na rua mesmo também um espetáculo. Sim. Então era um projeto bem interessante. O GRIT sempre teve esse caráter de bastante pesquisa teatral e uma imersão e tentar trabalhar... espetáculos não necessariamente alternativos, mas assim, alguns espetáculos bem inventivos, sem abrir mão, claro, também do envolvimento artístico, da proximidade com as pessoas, para não ficar também tão distante. Então sempre foi esse equilíbrio, né, essa busca. E é engraçado isso que a Paula falou, porque realmente do grupo todos os membros passaram pela oficina, de todos que estão hoje. Então, assim, eu, a Paula e o Gleibson, se eu não me engano, é da primeira ou da segunda turma do GRIT. Ele e a Paula chegaram a fazer peça juntos lá em 97.
Aí eu entrei em 2011, a minha esposa entrou em 2013... E aí a gente tem o Vini. Já era sua esposa ou se conheceram no grupo? Ela era minha namorada na época. Tá. Não, porque de repente se conheceu lá, seria mais uma conquista, né? Não, mas a gente se conheceu na USCS. Foi na USCS? Foi na USCS, foi na USCS. 2010. E aí a gente tem o Vini depois, em 2015, enfim. E aí agora o Ícaro, que é um menino de 20 anos, que tá fazendo assim... 19. Então é interessante, porque a gente tem essa troca e várias idades e também, né, o grupo é plural também na questão da localização. A gente tem gente de São Paulo, Santo André, São Bernardo, o Gleibson é de São Bernardo. E a USCS virou a nossa casa, então tem também esse lugar e é muito emblemático pra gente a USCS, porque é a nossa casa, é um lugar que acolhe a gente, é um lugar que a gente tem sempre um canto pra ensaiar os espetáculos. Os encontros são semanais, diários? Depende do período, né? Sim. Se for um período de temporada, assim, de pré-temporada de peça, tem mais... A gente tem mais encontros, né? Geralmente é de final de semana, mas às vezes a gente acaba se encontrando de semana. Esqueci de falar. Você citou, né? Da saída, né? Das Satirianas, né? A Satirianas é o festival de teatro, acho que o maior festival de teatro da América Latina. São 78 horas seguidas, se eu não me engano, de atividades artísticas em alguns pontos de São Paulo, né? Eles espalharam para alguns pontos ali na região ali da República, né? E nós nos inscrevemos, né? A gente se apresentou no dia 15 de outubro e pra gente foi uma felicidade, porque foi a primeira vez que esse grupo se apresentou em São Paulo, num festival tão grande. Legal. E o nosso espetáculo foi selecionado por uma junta de críticos, né, das Satirianas, entre os 10 espetáculos que mais chamaram a atenção na mostra. Então, e foram mais de 400. Caramba, que legal, parabéns. Muito legal. E vocês têm essa relação, né, do pessoal que está chegando novo, com o pessoal que está já há um bom tempo. Como isso se dá? Tem sido... Porque eu vejo o pessoal ligado a teatro, a artes, assim, com uma cabeça muito mais aberta, assim, a distância, por exemplo, na minha área especificamente hoje, o jornalismo, a nova geração, ela vem muito diferente da minha. É muito diferente, assim, E às vezes eu fico um pouco preocupado, às vezes eu fico esperançoso, mas é muito diferente. Nas artes, eu acho que a coisa é um pouco mais linear, porque a cabeça, o corpo pode envelhecer, mas a cabeça sempre é muito aberta. É isso? Vocês sentem isso também? Eu vou falar até de uma perspectiva de professora, né? Porque eu fui professora de artes por 10 anos e eu acho que a juventude, ela é sempre algo surpreendente. Né? Pro bem e pro mal, né? Eu acho que em todas as gerações. Exatamente. Eu acho que a gente sempre, quando a gente envelhece um pouco e começa a olhar para a juventude falando com estranheza, bom, é sinal de que você envelheceu. Mas que a juventude continua viva, né? Porque realmente eles trazem essa dualidade aí de você falar, ai, puxa, né? Como no meu tempo era diferente, num sentido de lamento, mas ao mesmo tempo traz umas surpresas muito boas. De falar assim, caramba, que legal, na minha época também, sabe? Eu acho que vale muito a pena encarar a juventude desse ponto de vista, sabe? E que às vezes fica faltando, né? Porque a gente só mais lamenta do que se surpreende positivamente, mas tem sim. E quando você fala da entrada na cultura, né? De adolescentes, de jovens que se interessam por teatro, por artes em geral... Eu acho que esse respiro é mais positivo ainda, né? Porque você fala, poxa, a pessoa tá ali tá querendo fazer e tal. É claro que ele vai ter tropeços, mas tropeços de iniciante, porque a gente tem que compreender as pessoas que estão começando, todo mundo que está começando está tropeçando. A gente está tropeçando também, né? Mesmo anos depois, a gente tem que admitir que a gente está tropeçando, é que às vezes a gente não admite, né? Mas é muito legal. E aí, pensando no próprio Grit, né? Que a gente está trabalhando essas diferentes gerações, que a gente está com o nosso ator de 19 anos, o Ícaro, é exatamente essa relação. É muito gostoso trabalhar junto, não ter essa relação. O próprio Kleber relata uma coisa muito legal, que quando ele tinha 16 anos, ele começou a trabalhar assim mesmo, para valer, né? E fazer uma peça, inclusive, com uma amiga
atriz dele, muito experiente, que é a Rita Ivanoff, e que uma super atriz, e que trabalhava com um menino de 16 anos, e que reconhecia a importância daquele menino de 16 anos trabalhando com ela. Então, acho que é isso. Acho que no teatro a gente tem que ter... a gente tem essa cabeça aberta mesmo para esse espaço de idades e maturidades e que é muito interessante, porque a gente está trabalhando, inclusive, com material humano, né? Então, se a gente é ator, atriz, diretor e não reconhece a importância desse material humano, então teria uma coisa de errado aí. E é legal ver a evolução, né? Eu acho que eu sou a pessoa que está há mais tempo direto no grupo, né? Eu tô desde 2011 até hoje. Eu só fiquei em 2013 fora, que foi o ano do meu TCC. Mas, assim, eu tô desde esse tempo. E, assim, eu vi algumas pessoas entrarem e saírem, enfim, por demandas da vida, contingências, mudanças. Às vezes até, assim, não teve nenhum desentendimento, mas às vezes tem algum desencanto, alguma canseira. Mas, assim, a gente tem um grupo muito, muito unido e a gente vê o crescimento das pessoas. Hoje... E é legal ter essa abertura dentro do grupo. Um dos nossos atores tava cansado, com uma série de coisas para resolver, que é o Arthur, e ele pediu um tempo para ficar de fora. E ainda assim, ele tava esse domingo lá com a gente, ficou ali, ajudou na entrada das pessoas, ajudou a gente no montagem, desmontagem de cenário. Então, mesmo quando a pessoa não consegue estar lá presente com a gente no palco, ela tá sempre acompanhando a gente. Então, cria essa parceria. E ele foi um menino, ele tem 30 anos, né? Ele chegou lá com a gente e foi a primeira experiência dele em palco nessa peça. Legal. No 2 pra lá, 2 pra cá. Ele fez a temporada de 2018 operando o som. 2019, coisa de 4, 5 meses depois, ele já foi pro palco fazer essa peça. E a gente pega de 2019 para agora na Satirianas, o trabalho dele, assim, é um crescimento incrível. E pra gente é muito gostoso ver isso, assim, durante todo esse tempo, observar as pessoas que vão agregando no grupo e o quanto elas vão evoluindo. Como vocês lidam e o que vem de benefícios em relação à tecnologia, né? Porque hoje a gente tem uma nova realidade. A gente está conversando aqui num canal na internet, onde você às vezes tem muito mais... eu trabalho também em TV normal e eu vejo que às vezes eu tenho mais retorno de visibilidade, enfim, de entrada com as pessoas através da internet, através do canal online do que do próprio canal aberto. Vocês também usam essas plataformas? Vocês também navegam por esse... Porque acho que ficou meio... impossível, né? Não dá para ser aquele ermitão. Falou, não quero. Alguma coisa tem que fazer, né? Não tem jeito. Eu queria só fazer uma pontuação aqui, que o Gustavo, inclusive, falou que ele foi a pessoa que ficou mais tempo direto. Direto. E eu tive, na verdade, um salto gigantesco, assim, de espaço longe do Grit, né? Então, eu estive lá em 98, 99, 2000, saí por razões alheias à minha vontade. E aí, eu voltei, assim, em doses, né? Eu voltei fazendo a oficina, inclusive, 2011. do ano que o Gustavo fez. Eu falei, não, eu quero voltar. Voltei para fazer a oficina, só que daí eu voltei fazendo, na verdade... eu me formei em artes visuais, né? Fazendo cenário pro Grit, né? E, de fato, voltar a atuar mesmo com o Grit, eu voltei esse ano. Então, e aí, por que eu tô falando disso? Vou explicar, porque às vezes a gente vai dizer aqui, eu vou falar assim, Gustavo, fala aí desse processo, porque eu não tava. Então, o que eu queria falar a gente acabou de apresentar na Satirianas um espetáculo chamado Aqui Não É Moscou. E ele teve uma questão muito importante em relação à tecnologia e à distância por causa da pandemia. E aí o Gustavo fala melhor sobre isso. Porque exatamente esse processo, a gente... Quando terminou 2 pra lá, 2 pra cá, a gente já iniciou um novo processo. E aí a gente estava no debate do que a gente ia falar, a gente decidiu falar de Chekhov e aí a gente começou a conversar no final de 2019. E aí chega 2020, assim, parou tudo, parou a USCS e o grupo parou também, porque a gente não sabia o que a gente ia fazer. E aí a gente ficou assim em 2020 parado. Aí quando surgiu a Aldir Blanc, lá no final de 2020, de São Caetano, a gente mobilizou o grupo, inscreveu o projeto... E aí a gente transformou o 2 pra lá, 2 pra cá em pílulas. Então, quem quiser sentir um gostinho, dá pra ver no canal da Cia Grit esse espetáculo em pílulas, ali editadas. E aí depois... Opa,
Desculpa, bati no microfone. O espetáculo que tá em cartaz. Que tá em cartaz. Não, eu não vou recomendar porque eu tô chamando todo mundo pra ir no teatro. É diferente. Não, é outra coisa. Assiste depois. Assiste depois. Sim. Assim, ou se quiser assistir antes e ir lá ver também, porque mudou. Sim. Não só por terem mudado os atores, mas as circunstâncias mudaram, o espaço é outro. E a experiência de ver no teatro Ah, não tem. é outra coisa. Tá ali com a gente é legal, vai lá. Mas aí quando veio a pandemia, a gente participou do Aldir Blanc, montou os vídeos e aquilo deu uma revigorada no grupo. Então esse processo do audiovisual deu uma revigorada. E aí a gente começou a se encontrar pela internet para montar o projeto. Então a gente fez um ano e meio de reuniões só via internet. E nesse processo, trocando textos, produzindo vídeos. Então a gente tem uma série de vídeos produzidos que a gente não divulgou ainda. A gente foi para o material de pesquisa, a gente debate se a gente divulga ou não divulga. E muita produção digital. Então isso ajudou, não necessariamente na questão de público nesse momento, mas no nosso processo. O Aqui Não É Moscou, por mais que ele é um espetáculo de teatro, ele não tem interferências tecnológicas, mas a construção dele se deve muito à tecnologia. Isso é muito louco. O período de pandemia, ele afastou todo mundo e o teatro, você precisa do contato físico ali, né? O abraçar, o estar junto, enfim. A arte do encontro, né? Hoje, vocês vivem da arte? Como é que é a situação? Dá para viver? Porque nesse país, né, é bem complicado, mas como é que vocês se viram, assim? Eu acho que é importante pontuar, porque é uma coisa sempre que, sei lá, entra quase como um tabu, como se não fosse possível. Então a gente tem sempre que lembrar que sim, é possível. Nós conhecemos muitos atores que vivem, sim, como atores, como diretores, como iluminadores, dentro do mercado cultural, né? Então faz parte. Porque parece, às vezes, para quem tá de fora, para quem não tem nenhum conhecido, como se fosse assim, sempre que a pessoa é ator ou atriz, ela tem que ter uma atividade paralela para se sustentar. No nosso caso, né... E cada vez mais, e no jornalismo, eu cito muito isso também, depende muito da pessoa nela buscar suas alternativas e as artes você também tem, você pode fazer apresentações sozinha, você pode fazer apresentação com grupo, você pode fazer apresentação através da internet, você pode dar aula, é muito rico de oportunidades. O que não pode é a mesma coisa que eu falo para essa galera jovem que chega no jornalismo e fala assim, mas é difícil, né? Porque, mas difícil, engenharia também o direito também eu posso dizer assim, eu me formei em 99 como jornalista, desde 98, começo de 98 trabalho no meio e nunca fiz nada e sempre sobrevivi disso. Com assessoria de imprensa, com rádio, com televisão, com jornal, com internet. Então, assim, eu posso dizer que eu exerço a profissão de jornalista. Agora, se eu ficasse falando assim, não chegou o emprego que eu queria, eu tá sentado e eu acho que para vocês é muito isso também, né? O famoso arregaçar as mangas e buscar as alternativas. Como vocês falaram, fechou. Tá bom, fechou, então acabou? Não, então vamos buscar alternativas, vamos fazer reuniões. Não dá pra gente ficar 2 anos parado e depois a gente, e aí, vamos se encontrar pra conversar? Não, vamos conversar online, que é a ferramenta que a gente tem, né? Exato. No nosso caso, eu vou falar de mim, Gustavo, falar dele, eu, na verdade, esse tempo aí que eu fiquei longe do teatro, agora eu me formei na Fundação das Artes em 2022, e porque foi uma retomada mesmo, porque eu passei a adolescência com o desejo de ser atriz. Então, sempre o meu direcionamento profissional era trabalhar em teatro, trabalhar como atriz. Tive uma longa história, e dá pra fazer um podcast sobre essa história. Porque eu me afastei do teatro, enfim. E com isso, eu acabei exercendo outra profissão, né? Eu me formei em artes visuais, me tornei professora de artes, então eu sigo em outra área como sustento. Mas professora de artes também não tá tão fora, né? Então, pois é, né? Exatamente. Não é um lugar tão distante, né? Sim. E aí, agora, o teatro ele tá como uma... E eu não trato como um hobby, tá? Sim. Eu trato com a seriedade mesmo de alguém, ainda da Paula, que
sempre desejou ser atriz e que continua desejando e que está fazendo teatro dessa maneira. É porque a sociedade coloca a sua atividade como... Se não tiver a remuneração que a sociedade também impõe como ideal, Exato. que não é trabalho. E, cara, tem tanta coisa que eu faço de forma voluntária que eu vou com a mesma seriedade, como você bem disse, com o mesmo profissionalismo, e vou muito feliz. E volto para casa muito feliz. Então, eu também não deixo muito assim a sociedade me determinar Exato. o que é trabalho e o que não é trabalho. Deixa que eu resolvo isso. O dia que eu estiver devendo para alguém, a pessoa vem instrumentando a minha vida. Mas tem que ter isso, assim, porque, interpretar não pode ser, como você falou, não pode ser colocado como um hobby. Interpretar uma arte que é absurda, assim, você entrar em personagens, você, sabe, passar emoção para as pessoas, passar conhecimento, né? Especificamente, às vezes é só um momento de distração, só um momento de relaxamento, mas sempre, enfim, a riqueza não dá para você falar porque isso não é trabalho. Não, é trabalho, enfim. Eu brigo muito com essa coisa quando as pessoas querem conceituar outras. Deixa cada um conceituar a sua vidinha e tá tudo certo, né? Exato. Se em algum momento eu puder ter como profissão apenas, né? Mas assim, exclusivamente ser atriz, trabalhar com direção teatral, maravilhoso, mas eu vou continuar trazendo... O teatro faz parte da minha profissão de vida, assim. Sim. Diga, Gustavo. Não, porque assim, no grupo, quem realmente vive de arte, 100% efetivamente é o Kleber, que é o diretor, mas assim, ele faz pouca coisa como ator. Recentemente ele fez um espetáculo que ele falou que queria voltar a atuar. Então, mas muita coisa ele faz como diretor, mas nem tudo trabalho essencialmente ou 100% artístico, porque também faz alguns trabalhos para a empresa, dentro de um projeto artístico com liberdade, mas que responde a outras demandas. Mas no grupo como um todo, nós somos um grupo que começou como um grupo amador, né? Essa formação agora, principalmente. Então a gente exercia já outras profissões, outros trabalhos e entramos, né, no grupo. E o grupo começou, como a gente veio da oficina, encontros de final de semana. E aí o que acontece? Os nossos ensaios são normalmente aos finais de semana. Então é um processo que ele é muito longo e é muito processo de muito estudo. Então é realmente isso, a gente lê muito, a gente estuda muito, escreve. A maioria dos textos são autorais, então é muito escrita, muito ensaio, é um trabalho muito longo. E durante a semana a gente ainda exerce os nossos outros trabalhos. Então eu tô fazendo um monte de coisa, né? Eu sou roteirista também, então tô escrevendo bastante coisa para evento. Eu tô dando uma oficina de documentário no Jabaquara, né? Eu sou formado em rádio e TV, então também edito vídeo, então vou fazendo um pouco de tudo nessa área. Já a minha esposa, ela tá terminando o doutorado agora. O Gleibson tem uma agência de publicidade em São Bernardo, o Vini trabalha no comercial, o Ícaro é estagiário na Rádio Cultura. Então, assim... Cada um faz uma coisa completamente diferente. O Arthur trabalha com o Vinícius também, mas ele trabalha em áreas que, se eu não me engano, ele trabalha numa área diferente, mas eles trabalham na mesma empresa. Sim. Então, assim, são muitas áreas, e o que é bom pro grupo também, porque traz visões diferentes sobre os mesmos assuntos. Então, a gente sempre acaba construindo um diálogo muito rico. Eu tenho sentido também Lógico que há uma dívida muito grande com a sociedade, principalmente em relação às artes no país, mas eu sinto que há um empenho, pelo menos, muito maior de leis de investimento, leis de incentivo, para que as pessoas possam montar espetáculos. Poderia ser melhor? Lógico, sempre pode ser melhor, isso qualquer coisa na vida, mas eu já sinto um momento diferente das políticas públicas em relação ao incentivo à cultura. Às vezes tem alguns questionamentos aí muito particulares em relação a como isso é distribuído, porque eu acho que se distribui às vezes mais verba para quem teoricamente precisa menos, e aqueles que realmente buscam um espaço, não vou nem dizer midiático, mas de sobrevivência, acabam não ficando tão contemplados. Mas aí eu acho que é uma evolução e tem que ter esse problema para a gente poder, né? Sempre faz um projeto, alguém precisa desenhar primeiro para todo mundo dar palpite. Então eu acho que tem que ter essa referência, mas eu sinto que tem muito mais fomento para a cultura. Vocês também
associam isso? Vocês têm acompanhado também esses movimentos? Bom, eu acho que você está mais inteirada disso, né? Eu atuo bastante aqui em São Caetano na questão cultural mesmo, em acompanhar. Eu fui conselheira de cultura, né? Eu tenho um trabalho junto com a política, então, assim, a questão cultural, a gente pode pensar o quê? Que sim, a gente tem leis de incentivo muito importantes, às vezes a gente pensa em contextos diferentes. Eu tenho um amigo ator que mora na Argentina, por exemplo. Ele diz que lá, assim, quase não tem edital, então as coisas são muito mais feitas de uma maneira mais autônoma, a questão de patrocínio, como elas, né, por exemplo, a montagem de um espetáculo é feita bem diferente do que se pensa aqui, que a gente pensa muito em edital, mas também a gente também tem um movimento de falar o quê? Não se vive apenas de edital. E não se vive mesmo. Sim. Né? Então, todas as pessoas que estão trabalhando na cultura sabem disso e elas têm outras maneiras de conseguir produzir o seu trabalho, não só em teatro, como em outras áreas também. Mas sim, é muito importante a gente ter políticas públicas culturais, até porque a gente, para entender agora essa parte que não é a parte de falar assim, é isso que valida a cultura, mas entender o quanto é importante validar a cultura também por esse lado, porque muitas vezes as pessoas, a sociedade tem uma visão romantizada da cultura, como se fosse uma perfumaria, uma brincadeira, uma coisa a mais, uma diversão, um entretenimento. E, na verdade, a área cultural movimenta muito, um índice muito alto de mercado mesmo, de geração de emprego e renda no Brasil. Sim. E aí eu não estou falando só de teatro, né? Todas as áreas, música, audiovisual. Então, a gente tem uma geração de emprego e renda muito grande na área cultural. E é muito importante. A gente sabe que a gente teve um governo passado que acabou querendo trazer uma visão disso distorcida, né? Então, porque como se a Lei Rouanet fosse Lei Rouanet virou um problema. Isso. E a Lei Rouanet não é um problema. Acho que precisa ter limites. Precisa ser modificada. Na verdade, acho que precisa ser cumprida, porque a lei é perfeita. Se a gente lê, né? A lei eu acho que é perfeita. Eu acho que quando acaba sendo distorcida, né? E aquilo que eu falei, eu acho que, por exemplo, o grande artista, eu entendo inadmissível um artista top, né? Um grande cantor, um grande músico, ele recebeu uma lei de incentivo e ainda ele vendeu ingresso super caro. Sim. Porque, assim, se é uma lei de incentivo, portas abertas. Então... Tipo, na minha cabeça, entendeu? E como um mero mortal. Então, assim, se vai ter lei de incentivo, não pode ter cobrança de ingresso e cobrança alta. E isso que a gente tem visto mesmo. Pois aí isso me incomoda. E não é só na música, não. Também nas artes, assim, grandes atores. Isso... é algo que... Agora, por exemplo, um grupo de teatro que não tem tantos recursos, que vai fazer uma produção, também não adianta achar que 10, 20, 30 reais vai pagar, porque não. Então, você precisa ter um investimento para você fomentar a cultura. Mas a peça ela vai gastar 1 milhão para produzir. Rapaz, entendeu? Então, essas coisas são bem sabe? Esses dias, acho que até você estava na reunião que teve... Da Conferência de Cultura? Da conferência recentemente, não, era da Lei Paulo Gustavo, né? Teve uma conferência municipal de cultura. Não, foi depois. Foi sobre a lei, especificamente sobre... Teve oitiva sobre a Lei Paulo Gustavo. Eu fui nesse evento, lá na Promemória, e porque eu tenho um projeto que eu já faço já há um bom tempo, que é uma coisa totalmente minha, aqui dentro da Rede Nacional também, que chama Personagens de São Caetano, onde eu pego pessoas avulsas, assim, pessoas acima de 60, 70 anos, e eu sento e começo a conversar com ela. E ela começa a contar a história da vida dela, e a história da vida dela é a história da cidade, porque ela viu a mudança da rua, ela viu aquela rua que chamava isso aqui, aquela rua que tinha um prédio, que não tinha prédio, agora tem prédio, e eu brinco muito com isso, e esse projeto é de contar a história da cidade através das pessoas. Então, eu já conversei desde pessoas
como o próprio Charlie, mas como pessoas, enfim, desconhecidas, mas que contam a história delas. Porque a Goiás, não sei o quê, porque era assim, porque não tinha não sei o quê, uma mão, e aí essa rua, sabe, ali a Amazonas era diferente. Isso é muito legal, porque a gente vai contando a história. E aí, um dia conversando com o Eric, ele falou, pô, você tem que, acho que cabe também, né? Só que eu achei a galera tão, assim, abria para umas perguntas que eu comecei a me irritar no negócio. Eu não sei se estava muito calor no dia e estava uma sala muito pequena. Cara, tava muito calor. E era muita pergunta assim, caramba, muito, sabe? Não vou nem falar quinta série. Eu fiquei muito, falei, porque eu vi que o negócio não andava, assim. Só que eu não sei se isso também é uma carência de informação por conta do processo, e aí as pessoas às vezes desconhecem, mas que eu acho que falta, talvez se essa política pública de fomentar incentivos fosse muito mais divulgada e não ficasse meio nessa coisa, sabe, por trás, aí exatamente por conta de uma propaganda negativa que foi feita, a lei de incentivo é para dar dinheiro para vagabundo. Não, você tá maluco, cara. Lei de incentivo é para incentivar a cultura, é por isso que esse país é tão pobre de, pô, a gente vai para a Europa, todo mundo, sabe, em museus, em grandes eventos e tal, e aqui tem uma... E São Paulo é muito castigado por isso, assim, eu vejo no Rio de Janeiro as pessoas, por mais que tem os problemas sociais ali, eu acho que a parte de cultura é muito mais ativa, no Sul também tem muito mais, falta oportunidades, mas é muito mais de buscar, de leitura, e aqui fica uma, sabe, eu tenho muita restrição quanto a essa coisa da postura de como divulgar o fomento. Por isso que eu perguntei para vocês, né, de como vocês estão usando esse novo cenário, porque eu acho que é uma obrigação nossa bater nessa tecla que está aumentando, as portas estão começando a se abrir, mas tem que se abrir muito mais. E não é favor, cara. E não é favor. A cultura é responsável, o entretenimento é responsável pela boa parte da ocupação da população. As pessoas, todo mundo pega a televisão, vão menos no teatro do que deveriam. Mas hoje, através de rede social, de televisão, de cinema, não é possível não dizer que essa gente não tem importância, como você disse, né? O iluminador, a gente viu na pandemia, gente que, cara, só vive disso. E o pipoqueiro, o cara que trabalha dentro do teatro, e aí você vai conversar com ele, ele trabalha lá há 60 anos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que gritar, não dá para conversar, porque não dá para conceituar o artista como um cara que, num belo dia que eu vou querer ir pro teatro, eu quero ele lá perfeito, que senão eu também vou fazer críticas, o brasileiro também adora criticar os outros, mas ninguém perguntou como ele chegou lá, como se ele instruiu, poxa, o trabalho que vocês, por exemplo, dessa peça, né, que a gente veio para conversar sobre pesquisa, isso é um trabalho, isso precisa ser visto, né? Então, só... Desculpa, não, pode porque só fazer um comentário sobre essa coisa da visão como trabalho, né? As pessoas acabam tendo uma visão de que como isso está ligado ao lazer delas, para quem está produzindo esse lazer, também é lazer. Exatamente. Pode ser prazer, sim, pode ser um prazer, mas não é lazer, é trabalho. Exatamente. Então acaba... E aí, quando você tem essa divulgação de leis de incentivo como leis para vagabundo e tudo mais, é justamente reforçando essa ideia. Eles estão ganhando dinheiro para brincar lá no teatro, para cantar, para coisas que são consideradas lazer, mas que não se enxerga que são trabalhos e que esse trabalho leva muito trabalho, muita transpiração, né? Não é só sua visão romantizada da inspiração. E a coisa da Rouanet, inclusive, o erro tá, assim, tem coisas que precisam ser modificadas. Por que ela tá em cima, por exemplo, de um cara super famoso, uma dupla sertaneja, que não sei... Porque quem escolhe a destinação
é a própria empresa, né, da verba que ela recebe em incentivo fiscal. E isso, penso que a empresa vai escolher quem? O famoso que vai divulgar o nome dela ou o grupo de teatro desconhecido ou pouco conhecido? Então, isso, né, acaba privilegiando muitas vezes as pessoas que já têm condições de captar uma grana. Porque, na verdade, eles pegam... fiscal e se torna verba de publicidade. Verba de publicidade. Porque a lei, ela é assim, ela não te dá o dinheiro, né? Ela te dá o direito de buscar. De captar. Que esse é um erro muito grave, porque não é possível... não tem dinheiro? Tem dinheiro. Tem. Entendeu? Tem dinheiro. Então, esse dinheiro precisa ser dado a quem de direito. Porque senão é muito covarde, assim. Falar, tá bom, se você conseguir... Aí, vocês vão chegar onde? Vocês vão chegar em quem? Agora, qual grande empresário? Aí chega um artista... né, global, de novela, é muito mais fácil, porque o cara vai querer que ele tire uma foto com ele assina aqui, o imposto de... vou reduzir. Então, eu acho que esse é o problema da operação, né? Operação, de exato. ter... Porque não é possível que não tenha esse... Como a Lei Paulo Gustavo, não, ela aí já é uma verba. Né? Ela não é um incentivo, né? Ela é uma verba que é dada para o grupo ali, para as pessoas montarem o seu produto, enfim. A Aldir Blanc também era assim, né? Também era, né? E a prestação de contas é bem... E tem que ser. Ela é bem em cima, então tudo com nota, tudo bonitinho no final, porque parece que assim, dá o dinheiro pros artistas, eles fazem o que eles querem. Toma aí. Cala a boca. E às vezes acontece o que, quando você faz orçamento, as coisas mudam o preço. Claro que tem a janela para você ajustar, mas nem sempre você consegue pegar nota de tudo que você está numa pressa, teve que buscar um objeto de cena, que nem tem uma cena que nós usamos chapeuzinho de aniversário. Você vai gastar uns R$11. E às vezes na contabilidade vai dar uma diferença de centavos. Você muitas vezes tem que depositar os centavos diferentes para fechar a conta. Então é nesse nível de prestação. Legal. A Marina, nossa produtora, já teve caso de ter que ir no banco depositar alguns centavos para fechar a conta, anexou o comprovante e aí as contas foram aprovadas do projeto. Então a cobrança é muito grande. E essa questão de trabalho é importante a gente ressaltar, porque, de fato, né, a gente tem, quando tá de fora, quando a gente vai assistir um espetáculo, a gente acha, que legal, deve ser gostoso tá fazendo. Mas ontem a gente teve um caso, e acho que é legal compartilhar, porque acontece, a gente tava com metade do elenco com, assim, problemas de saúde, assim, a minha esposa com um misto de dor de cabeça e enxaqueca, Paula com uma crise alérgica pesadíssima, o nosso diretor, né, o Kleber, ele passou mal durante a noite, foi 6 horas da manhã na UPA pra tomar soro. Bacana. Isso acontece. Enfermaria 91. Sim, eu com o papel higiênico enfiadinho aqui, assim, de vez em quando. E assim, e um calor muito grande. Sim. E aí não tem jeito, a gente se encontrou lá 5 horas pra conversar sobre o dia anterior, preparar. E aí, assim, a gente tem um horário pra montar o espaço pra liberar. Então a gente combinou quase, parecia um time, assim. Quando entrar, vamos fazendo isso, ajeita os espaços, tal, pra tal hora a gente passar algumas cenas que a gente precisa corrigir um negócio, pra dar tempo de vocês irem lá, fazer a maquiagem, aquecer voz, preparar. Pra 7 horas o público tá aqui, você tem que estar lá pronto. Legal. E assim, em condições, então, corpo pronto, voz pronta, energia pra fazer o espetáculo, porque assim, a pessoa que foi lá assistir, ela não tem nada a ver com a nossa condição de saúde. E o nosso papel é o nosso trabalho. Então a gente tá lá e sempre entregando o nosso melhor para que as pessoas gostem do que a gente tá fazendo. Que tem isso também, a gente quer que as pessoas se envolvam com a gente, porque senão não tem graça. Exato. A gente tá lá na frente falando um monte de palavra e pras pessoas, se não chegou, tanto fez, e não volta, e não chega a peça, que é o nosso trabalho, né? A gente tá lá entregando aquilo. Vocês produziram. É curioso que não é um grande spoiler, mas na peça tem uma cena em que uma atriz, ela tem que ir pra cena no dia que a mãe dela morreu. E aí eu sempre me lembro que eu tenho um grande amigo ator que faleceu e uma grande amiga atriz também, e que ela teve que ir pra cena no dia que esse nosso amigo faleceu, e até hoje eu fico me perguntando assim, como é que ela conseguiu, sabe? Ela fala assim, ela teve que acessar outro espaço. Então a gente tem às vezes condições de trabalho que só quem está atuando e trabalhando nesse lugar pode compreender, sabe? Certas dificuldades que... Ano passado mesmo, né? Infelizmente, no final do ano, a mãe do Kleber faleceu. E foi numa quinta-feira e sábado a gente tinha espetáculo. E a gente até conversou, né? Se ele queria cancelar e tal. Ele falou, não, gente, vamos fazer, porque... Essas histórias são
Pois complicado, assim. Mas aí acho que também vai... Da gente cresce como ser humano também, né? Acho que nesses momentos, infelizmente, acontece e é bem complicado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Então, assim, esse final de semana, ele é o último dessa temporada. E também já chegando no final de novembro, quase, né? Já indo pro final de novembro. Mas esse material, vocês devem voltar alguma coisa ano que vem? Tem... Esperança a gente tá... porque assim, final de ano para começo de ano é sempre um problema de começar a preparar a agenda para o ano que vem. A expectativa é de que a gente retorne no ano que vem. Todo ano, normalmente, o grupo faz 2 temporadas. Uma mais assim no primeiro semestre, ali, às vezes varia, mas entre abril e maio. E uma no segundo semestre, assim, outubro, novembro, dezembro, fica sempre nessa janela. Então, expectativa sempre há. A gente tem 2 espetáculos de repertório, então podem ser qualquer um dos 2, aí depende da demanda, do espaço, do que a gente sente no momento também e do elenco à disposição para ver qual espetáculo se encaixa mais. Eu acredito que há possibilidade sim da gente voltar ano que vem com esse mesmo espetáculo, até porque faz um tempo que a gente não fazia ele, desde 2019, então pra gente tá sendo muito gostoso voltar e redescobrir ele. Eu acredito que sim, não posso confirmar. E lembrar que também esse ano a gente tem um espetáculo da oficina, né? Isso. Que como todo ano que eu te falei, que tem aquela oficina com novos alunos, né? Com novas pessoas. E aí a gente vai ter uma temporada agora no comecinho de dezembro. Eu tô nesse espetáculo porque eu tenho um trabalho meu, né, de solo, e aí como o Kleber achou que caberia inserir, porque era esse espetáculo que vai entrar agora em dezembro, é um trabalho focado em pequenos solos. Vai ser aonde? Não sabemos ainda. Provavelmente em algum espaço da USCS. Legal. Né? Mas a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, né? A gente tem, inclusive, já divulgando aqui o nosso Instagram, que é Ciagrite. Então, a gente vai divulgar lá. Então, a gente ainda tem para o final do ano esse espetáculo. E aí, o ano que vem... Então, sábado e domingo, 19 horas. 19 horas ali na Casa de Vidro... Na Casa de Vidro, não. De vidro. Nossa. Na Casa de Vidro, ali na Goiás. Pra quem não sabe, ali no o Santos Dumont, ali, né? O teatro, Sim, né? entre o prédio do Promemória e o Teatro Santos Dumont. São 21 lugares. A entrada é 1 quilo de alimento. A dica que a gente dá, como tá fazendo muito calor... E não é a gente tá atuando num espaço alternativo, então vão com roupas mais leves, mas assim, vão. Apenas vão. Não. Posso comentar só mais uma coisa? Gente, Por favor. eu falo muito. É que, como você comentou sobre a reunião lá da cultura, eu queria só fazer uma pequena defesa. Porque você falou assim, eu fico um pouco impaciente. Eu também, eu já falo que eu fico impaciente em geral, eu assim. Peço perdão da minha, mas é que eu fui sincero. Sim, eu te entendo total. Assim, já participei de muitas coisas na área da cultura, não só de teatro, artes visuais e tal. E muitas vezes eu fico pensando, gente, por que isso tá acontecendo? Era assim, aí tinha assim, o debate de apresentação artística, aí tinha o debate de produção visual. Sim. Aí a pessoa levantava a mão e falou, olha... Eu não vou fazer produção visual, mas... Mas pra quê? O que você vai fazer? A defesa que eu faço é o seguinte, a gente tem que crescer em São Caetano, eu não vou responder... Claro, com certeza em outros municípios também, mas a gente tem que crescer em diálogo em São Caetano. Porque se a gente cresce em diálogo, se as pessoas estão participando mais, se os fazedores de cultura estão participando mais, quando chega nesses momentos cruciais, nessas reuniões de decisão, elas estão mais esclarecidas. Só que falta esse espaço. Então, elas já vêm para o espaço de decisão lotadas de dúvida e elas não estão inseridas no debate. Então, falta muito diálogo. A gente sempre cobra isso e que bom assim que a gente está conseguindo avançar nisso. Agora a gente tem um fórum de cultura que está começando a criar uma dinâmica. Com fazedores de cultura e artistas da cidade, está aberto, inclusive já deixo aqui a propaganda, entre aspas, porque desse fórum de cultura, para outros fazedores de cultura e artistas que quiserem participar, que é um lugar para debates, para as pessoas tirarem suas dúvidas, para elas terem contato com outros artistas fazedores de cultura,
para justamente criar mais esse ambiente das pessoas entenderem o que está acontecendo, como é feita a gestão de projetos, de enviar coisas, enfim, para que chegue nesses momentos de decisão, nessas reuniões, assim, a gente tá todo mundo mais, sabe, inteirado. E não ter tanto... Não, o diálogo sempre, acho que enriquece toda a humanidade, né? Quanto mais a gente poder conversar e falar com as pessoas, ouvir as pessoas, a gente evolui. E tá conectando, assim, artistas de São Caetano que não se conheciam. Isso é legal, porque direto lá no grupo rolam indicações. Eu tô montando um projeto, preciso de uma pessoa com essa legal, característica. Pô. Alguém conhece? E aí as pessoas não se conheciam, eu indiquei uma amiga minha para fazer direção musical para um projeto, que ele queria uma mulher aqui de São Caetano. E aí é legal, porque essas coisas vão se encaixando. Sim. Gente que nem se conhecia. Então tá sendo fundamental justamente para fortalecer também as pessoas que trabalham com cultura aqui na cidade. Legal. Gente, quero agradecer demais a participação de vocês nesse bate-papo aqui. Que vocês deixem uma mensagem boa para todo mundo, deixem suas redes sociais, que as pessoas possam entrar em contato. Estarei lá, prometo. Preciso só fechar se eu vou sábado, domingo. Sábado e domingo, né? Sábado e domingo, sábado, porque domingo provavelmente vai ter uma viagem, mas desejar muito sucesso para vocês. Eu sou muito fã dessa área, devo muito à área teatral, acho que é minha essência. Eu desde pequenininho, falei para vocês fora do ar, trabalhei muito tempo com dublagem, né? Trabalhei com teatro, mas ainda até 16 anos depois foi dublagem, e aí o mundo do jornalismo me tomou. Mas sucesso, e contem sempre com a Rede Nacional de Notícias, microfones sempre abertos para vocês, que a gente possa estar iniciando aí só uma parceria com a companhia de vocês. Tenham sempre o nosso apoio. Obrigada, muito obrigada mesmo. Então, falar, né, para as pessoas não só irem lá assistir a gente, mas ficarem ligados nos movimentos dos artistas locais, né, dos fazedores de cultura locais, ver quem que tá fazendo o que em São Caetano, no ABC mesmo, Santo André, São Bernardo, prestigiar as peças, prestigiar as pessoas que estão começando na música. Fundação das Artes tem recitais de graça, peças de teatro, a valor popular ou às vezes de graça, então prestigiem mesmo, tem muita coisa para fazer aqui no ABC. Legal. Eu acho que é isso mesmo. Gostaria muito de agradecer o espaço. Para a companhia é muito importante a gente está num processo de reconstrução dessa imagem, desses contatos fora da universidade também, com os munícipes de São Caetano. Então, para a gente é fundamental estar aqui. A gente agradece demais o espaço. Para quem quiser acompanhar mais coisas da companhia, @ no Instagram, né? @ciagrite. Lá você vai ter as nossas fotos, todas as publicações de datas de espetáculos, as nossas ações. Para quem quiser acompanhar como são alguns dos ensaios, sempre tem lá também, o Kleber posta as fotos, então dá para você entender um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho, é bem interessante. E vai ter lá também os nossos contatos do grupo todo, vai dar para conhecer a galera, quem quiser entrar em contato com a gente, fica à vontade. Lembrando que todo ano tem oficina na USCS também, a USCS tem um trabalho de cultura também, então tem oficina de dança, oficina de canto coral. Então, legal. Todo começo de ano, normalmente a dica é sempre depois do carnaval, porque o Kleber, que é quem coordena a maioria das atividades, ele participa do carnaval no Rio de Janeiro e esse ano também, ano que vem, na verdade, vai participar em São Paulo. Então é um período de muito trabalho para ele. Então as coisas começam normalmente por volta, assim, um pouquinho antes ou depois do carnaval as inscrições. Então, deixar o lembrete aqui pra galera. Deixar bem claro que ele tá trabalhando no carnaval, porque senão o pessoal acha, não, porque só começa o Brasil funcionar. Não, tem muita gente que trabalha bem antes ali. Ele foi convidado, inclusive, como destaque, a partir de um personagem do solo dele. Como chama o solo? O Futuro Chegou Ontem. O Futuro Chegou Ontem. Então, a partir desse personagem, do figurino, que é um trabalho primoroso, ele foi convidado para ser destaque. Pô, bacana. E ele trabalha há muitos anos no Rio de Janeiro também. Ele conta desses bastidores, assim, é um trabalho... Eu ainda não fui, ele sempre convida a gente. Vale a pena. Uma dívida que eu tenho, mas assim, é um trabalho pesado lá no Rio de Janeiro. Então... A Rede Nacional transmite há 12 anos o Carnaval de São Paulo,
direto do Sambódromo e é uma coisa espetacular, assim, a gente viajar na história, né? Porque tem a coisa da festa, né? O do Oba-Oba, mas tem a coisa da história que é muito rica também, então vale... É algo que sempre nos enriquece a cada apresentação, assim. Às vezes, eu tento sempre entrar mais na magia da história, porque senão fica tudo muito, muito vazio ali. E aí a gente... Quando você lê uma sinopse ali, você fica maluco, assim, cara, como que o cara foi buscar isso e tal. Isso tem muito, né, da área de vocês, é muito legal. Gente, obrigado mesmo, sucesso. Fica a dica pra vocês, sábado e domingo, 19 horas, ali na Goiás, não tem como errar, na Casa de Vidro. Fica, sabe, você conhece a Fundação Pro Memória, o Teatro Santos Dumont, fica ali naquela grande praça, ali naquele complexo. Chegando ali uns 20 minutos, meia hora antes, 1 quilo de alimento não perecível para você poder também ajudar. Imagino que vá para o Fundo Social de Solidariedade, alguma coisa. A gente ou já vai para tem uma associação? Isso, a gente já trabalha desde a temporada do ano passado do Aqui Não É Moscou. A gente ajuda a associação Anjos da Rua, Anjos da Rua, que é de Santo André, que tem contato com um amigo nosso, já ajuda há bastante tempo, então a gente já contribui com eles já há 1 ano pelo menos. Legal, tá aí a dica para vocês. Gente, muito obrigado, valeu mesmo. www.redenn.com.br e vocês também acompanhando pelo YouTube, acompanhe aí @CiaGrite no Instagram, também com todas as informações. Grande abraço, valeu galera, valeu Brasil.